Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Arcebispo D. José Francisco Sanches Alves, nosso muito querido Arcebispo Emérito, Senhores Cônegos, uma saudação ao Padre Márcio, membro do Conselho Geral responsabilizado pelo clero da Associação Canção Nova, estimado Padre Gleison, reitor da Casa de Formação Sacerdotal de Évora, estimados presbíteros, concelebrantes, caros diáconos, esperançosos seminaristas, todos vós que vindes da comunidade Canção Nova, espalhada pelo nosso país e mesmo de fora de Portugal, acompanhar esta celebração. Ordens aqui presentes, como a Real Ordem de São Miguel da Casa Real Portuguesa, Real Guarda de Honra, Real Confraria de São Nuno de Santa Maria, Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora e a Associação Militar dos Castelos de Portugal, minhas irmãs, meus irmãos. Nossa Senhora da Conceição, padroeira principal de Portugal. Nossa Senhora da Conceição, padroeira principal da Arquidiocese de Évora. 8 de dezembro. Uma saudação que se alarga a todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão em direta pelo canal televisivo Canção Nova. É com alegria, júbilo, em Ano Santo, que celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que acontece no contexto litúrgico do Advento, um tempo de espera no qual Deus cumprirá o que prometeu, pois é sempre fiel. A liturgia da palavra que nos foi proclamada justapõe pedagogicamente dois diálogos que nos ajudam a tomar consciência de duas possibilidades opostas, mas às vezes coexistentes na vida humana. O diálogo entre Deus e o primeiro homem, assim chamado Adão, marcado pelo drama da rejeição, e o diálogo entre o anjo e uma jovem, Maria, no horizonte de uma jornada repleta de novidade e realização, num sim pleno. A questão que Deus dirige ao primeiro homem, onde estás? Pergunta que atravessa toda a história humana e que ressoa filosófica e experimentalmente sempre no coração de cada um de nós. Maria responde: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O tempo do Advento é assim iluminado pela presença humilde e forte de Maria. Uma presença que nos lembra que este tempo litúrgico é de facto caracterizado pela espera, pela vigilância e pela esperança. Mas ao mesmo tempo apresenta-se no concreto de vida como um tempo que exige decisões por Deus, decisões sobre a sua palavra. Afinal, a conversão e a metanoia. O Advento é um tempo de confiança, em que ao dizermos o nosso sim, descobrimos sempre que o amor de Deus é primeiro e ilimitado. A Igreja, enquanto comunidade de fiéis, também vive os seus adventos, que encontram resposta em experiências de Pentecostes, que a renovam ao longo da sua história.
há precisamente 60 anos, no dia 8 de dezembro de 1965, na Praça de São Pedro, o Papa São Paulo VI concluía solenemente o Concílio Ecumênico Vaticano II. Nas palavras de Bento XVI, essa data, cito, que remete para a imagem da Virgem à escuta, que vive da palavra de Deus, que conserva no seu coração as palavras que lhe vêm de Deus e, reunindo-as como um mosaico, aprende a compreendê-las, remete-nos para a grande crente que, repleta de confiança, se coloca nas mãos de Deus, abandonando-se à sua vontade. Remete-nos para a mãe humilde que, quando a missão do filho o exige, se põe de lado, e ao mesmo tempo para a mulher corajosa que, enquanto os discípulos fogem, permanece aos pés da cruz. O Concílio Vaticano II declarou neste dia Mariam Sanctissima, declaramos Matrem Ecclesiae, declaramos Maria Santíssima, Mãe da Igreja. Caros Rafael Moraes, Éder Ferreira e Tássio Lima, o Concílio Vaticano II, ao proclamar Maria como Mãe da Igreja, interpela todos os cristãos a assumirem um gesto de serviço que a Virgem de Nazaré proclamou no seu Faça-se Fiat. Eis a humilde serva do Senhor. Na peugada de Cristo, que veio para servir e não ser servido, e inspirados no exemplo da discípula Virgem Maria, a Igreja é chamada a servir. Por isso, caros Rafael Moraes, Éder Ferreira e Tássio Lima, a diaconia é muito mais do que um mero serviço ou filantropia no sentido humano. Ela é o local onde se experimenta a presença de Deus como Salvador e Redentor, tal como se tornou manifesta a presença de Deus através do ato salvífico de Jesus. Todo ele um serviço, uma diaconia, a redenção do homem todo, de todos os homens. Por isso mesmo, o ministério que ides receber do diaconado ordenado faz sempre parte do mandato missionário da Igreja. Percorrido este caminho, estamos em condições de dizer que diaconia, em termos etimológicos, configura a Igreja na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a Igreja é diaconia e a diaconia é a Igreja. Uma Igreja para servir, curando as feridas de nossos irmãos e, deste modo, aproximar a humanidade da realidade divina que se diz no reino de Deus, que se quer instalar no nosso coração. Uma Igreja universal como sacramento de Cristo, sacramento manifesto em Cristo servo, pelo ministério diaconal, junto dos mais necessitados. O diácono, de um modo estrito, é convocado a participar pelo ministério ordenado na ação evangélica da Igreja, em suas 3 diaconias: palavra, liturgia e caridade. Esta é a Igreja de Jesus, a Igreja dos pobres, pela qual ele solicitamente cuida e dota de dons diversos, para que na diversidade ninguém fique excluído e assim possamos usar de misericórdia para com os irmãos, uma misericórdia samaritana, sob um olhar compassivo e amoroso. A diaconia configura-se no magistério da Igreja pela transfiguração de Jesus Cristo no sacramento da ordem, na sua tripla dimensão de serviço ou diaconia: palavra,
liturgia e caridade. Magistério que Santo Inácio de Antioquia nos exorta a seguir na concórdia de Deus. E citamos: por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus, sob a presidência do Bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que representam o colégio dos apóstolos, e dos irmãos diáconos, que são muito caros para mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo. Uni-vos ao Bispo e aos chefes comunitários como sinal e ensinamento de incorruptibilidade. Caros candidatos ao diaconado, estes apelos de Inácio de Antioquia conduzem-nos a uma equação sempre presente no serviço que se diz, no dever e obediência pela fé em Jesus Cristo. Trazem a unidade e a comunhão da Igreja no seu mistério sinodal de fazer crescer no meio de nós a experiência trinitária da unidade de Deus. Estimados Rafael Moraes, Éder Ferreira e Tássio Lima, Monsenhor Jonas Habib, após ter cursado Teologia no Instituto Teológico São Pio XI, na cidade brasileira de São Paulo, foi ordenado sacerdote salesiano, precisamente no dia 8 de dezembro de 1964. Faz hoje 61 anos. Escolheu para o seu ministério sacerdotal o lema paulino: feito tudo para todos. Feito tudo para todos. O jovem padre iniciou o seu ministério sacerdotal trabalhando com jovens, lecionando aulas na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, com a simultânea proposta de encontros de retiro juvenis, sobretudo para jovens da região do Vale da Paraíba, São Paulo. Em 1971, este fundador viveu um momento muito próximo de Deus, um momento próximo de Cristo, num retiro promovido pelo Renovamento Carismático Católico. Este encontro, esta experiência de Deus, marcou toda a sua vida e todo o seu ministério. Assim, em 1978, conjuntamente com um pequeno grupo de jovens, funda a comunidade Canção Nova, desligando-se da congregação salesiana e, em diálogo construtivo e cooperativo, encardinando-se na Diocese de Lorena para se dedicar a este carisma fundacional que, como luz, Deus acendeu no seu coração. No ano 2008, a comunidade Canção Nova recebia o reconhecimento pontifício da Igreja, proclamando-a uma associação internacional de fiéis. Já a 9 de outubro de 2007, o Papa Bento XVI tinha concedido a este sacerdote o título de Monsenhor. Jonas Habib faleceu aos 85 anos, no dia 12 de dezembro de 2022, em Cachoeira Paulista. O Núncio Apostólico do Brasil, de então, ao manifestar as suas condolências, lembrou que Monsenhor Jonas Habib partiu para a casa do Pai, no dia em que a Igreja da América Latina celebrava a festa da sua padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. O cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro, D. João Orani Tempesta, manifestou a sua veneração por Monsenhor Jonas Habib, afirmando, e citamos: a sua voz transformou-se numa canção nova que nos leva à santidade de Cristo, que deve ser a santidade de todos os fiéis e da Igreja. Que junto de Deus, Monsenhor Jonas, interceda por todos nós,
que, mesmo os certos da vida eterna, como Cristo, que chorou por Lázaro, Deus feito homem por amor de nós, também nós choramos de saudade pela sua partida. Concluído o funeral do Monsenhor Jonas, o bispo da Diocese compôs uma oração para a devoção privada dos devotos, que veem neste padre um novo intercessor. Caros Rafael Moraes, Éder Ferreira e Tássio Lima, tendes no exemplo do vosso fundador um caminho a percorrer na concretização do carisma fundacional da Canção Nova para os novos tempos que são dados viver a cada um de nós e na enculturação dos vários continentes, incluindo o europeu, onde sois chamados a evangelizar, a servir. Estou certo de que o legado de Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, continuará a guiar e a evangelizar milhares de pessoas por todo o mundo. Nestes tempos de globalização, inteligência artificial, aonde os meios digitais assambarcam todas as possibilidades de diálogo, haverá de ser sempre o testemunho de vida, o encontro pessoal que fará de facto a experiência de Deus, tal como aconteceu no retiro marcante da vida do vosso fundador. Nesse momento, perto de Deus, próximo de Deus, encontro pessoal indispensável e que todos os meios técnicos não podem prescindir. Sois a nova geração Canção Nova e levareis este carisma ao longo do século XXI e, querendo Deus, às portas do século XXII. Não tenhais medo do desafio. Sede evangelizadores com a vossa vida e levai longe o vosso testemunho, porém sempre testemunho de vida. Que os meios que usais, os novos métodos, sejam apenas o prolongamento da experiência de Deus vivida e convivida presencialmente. Como Monsenhor Jonas, colocai-vos na absoluta confiança da providência de Deus e na luz renovadora e criativa do Espírito. Que seja o Espírito Santo a conduzir Canção Nova pelos tempos novos que vivemos e que viveremos. E que o sim de Maria vos inspire e seja sempre o vosso conforto. Com ela na vossa vida nada temereis, porque Canção Nova é obra de Deus e Ele a continuará a fazer nas interrogações e nas perguntas que a história nos traz, no hoje constante, no amanhã próximo e breve e no futuro que aí vem. Confiai, Maria, a esposa do Espírito Santo, será para vós uma inspiração de serviço, se o vosso sim a Cristo for permanente em serviço. Que assim seja.